O tema do nosso congresso é Liderando como Jesus. E para aprender a liderar como Jesus, nesta noite, nós leremos a Santa Palavra de Deus, como disse o reverendo Aguinaldo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo de número 35. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 9, a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos ao nosso Deus. Pai, glorifica o teu nome e o nome do Senhor Jesus Cristo nesta palavra que ouviremos nesta noite. Que o teu Espírito aqueça o nosso coração e nos ilumine, e nos abra o entendimento, e nos mova e nos comova, para que aprendamos a liderar como Jesus liderava. Abençoa os sínodos de São Paulo, que estes irmãos continuem a fazer esse evento tão precioso para a tua glória, para abençoar, ó Deus, ó Pai, muitas vidas. Fala ao nosso coração, nós oramos, implorando em nome de Jesus. Amém. Santos irmãos e irmãs, o tema do nosso congresso é Liderando como Jesus. Isso significa que, sem sombra de dúvida, o maior paradigma da liderança da igreja cristã está no seu próprio Redentor, o seu próprio Salvador, nosso grande Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E nesse texto que lemos nesta noite, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo uma segunda volta, uma segunda viagem missionária na Galileia. Lá em Mateus capítulo 4, ele fez uma viagem missionária e agora ele vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Amados irmãos, há provavelmente ali mais de 20 cidades com uma média de 10.000 habitantes cada uma. Então Jesus atinge nessa viagem missionária mais de 200.000 pessoas. E ele leva os seus discípulos com ele, ensinando os seus discípulos a trabalhar e a fazer o ministério na prática. Ele os vai formando como líderes. E se nós queremos ser líderes que se parecem com o Senhor nos chama a olhar para este texto nessa noite. E aqui ele nos ensina como fazer a obra de Deus. Como fazer a obra de Deus? Em primeiro lugar, ao olhar para o ministério de Jesus, nós aprendemos então como fazer a obra de Deus. Mova-se. Mova-se. É isso que diz o texto em primeiro lugar. Leamos o versículo 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Queridos irmãos, o ministério de Jesus não é um ministério exercido no claustro. Não é um ministério de ensimesmamento. Não é um ministério em que Jesus fica fechado no lugar e atinge somente um pequeno grupo de pessoas. Quando ele está entre nós, diz o texto que ele percorria, dando a ideia contínua de avanço no seu trabalho. Ele percorria toda aquela região da Galileia. Mas ele não a percorria, amados irmãos, como um mero passeio turístico. Ele percorria e caminhava, amados irmãos, para realizar a missão, para cumprir o seu trabalho. Jesus começa o seu ministério aqui, amado irmão, de maneira preciosa, envolvido em grande ação no reino de Deus. E quando nós vemos Jesus movendo-se e atuando, nós vemos que o ministério do Senhor Jesus tem uma ação tríplice nesse texto. O texto diz que ele vai ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades no povo. Jesus então, amados irmãos, chegava nas sinagogas. As sinagogas são protótipos da igreja cristã. Você sabe que quando o povo é levado ao exílio na Babilônia, eles não têm acesso ao templo de Jerusalém. Então são criadas sinagogas onde eles se reúnem no Shabá para adorar ao Senhor. E estes são os protótipos das igrejas cristãs, porque hoje, amados irmãos, nós nos reunimos em distintos lugares para adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Então Jesus chegava nessa viagem, no Shabá, nas sinagogas, abria as Escrituras, expunha a palavra de Deus e falava sobre a vinda do Messias. Jesus pregava expositivamente. O seu ensino era pregação expositiva para a edificação do povo de Israel. Mas diz o texto que ele também pregava o Evangelho. Isso se dá, querido amigo e irmão, naquele momento em que Jesus prega para as multidões. Você observa as parábolas, os ensinamentos de Jesus, ele pregava o Evangelho do Reino. De fato, Jesus começou o seu ministério lá em Mateus 4,17, depois do batismo e da tentação, e lá Mateus nos diz que ele pregava a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, o reino dos céus já chegou. Ele conclamava os pecadores ao arrependimento, mostrando que ele, o rei, que havia vindo redimir e pagar os pecados do seu povo, já havia chegado. Mas além de ensinar na sinagoga e pregar o evangelho do reino, o texto diz que ele curava toda sorte de doença e enfermidade no povo. Jesus é Deus e homem, irmãos. Ele é o autor de todos os dons. E ele curava aquelas pessoas, curava as enfermidades da alma, mas também curava as enfermidades físicas, revelando-se como o Messias e demonstrando o poder e a manifestação e a vinda do seu reino. Com o Senhor Jesus, amados irmãos, nós aprendemos a liderar e a fazer a obra de Deus em ação, em atitude e em movimento. O nosso trabalho deve ser o ensino da palavra de Deus em nossas igrejas, a exposição das Escrituras nos nossos púlpitos, exposição centrada em Cristo, que aponta para Jesus como nosso Redentor, o ensino em nossas escolas dominicais, nos grupos familiares de nossas igrejas, nos cultos domésticos em nossos lares, mas também a pregação do Evangelho em nossos púlpitos, em nossas famílias, em nossas escolas dominicais, nos eventos que realizamos, nos impactos evangelísticos em distintos congressos. Nós temos que pregar que o pecador só pode ser salvo pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. E nós não temos, irmãos, o dom de curar que o Senhor Jesus tinha. Mas o Senhor nos chamou, amados irmãos, para curar os corações por meio do aconselhamento através da sua palavra. Lá em Colossenses ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então ele nos deu o ministério de curar os corações por meio do aconselhamento através da sua palavra. E se ele quiser curar pessoas, ele soberanamente o faz através da nossa oração. Mas isso é decisão do Senhor, e quem cura é Ele. Mas com Jesus nós aprendemos, irmãos, que se nós queremos liderar, nós devemos estar em ação. E Jesus tem como prioridade a pregação. 2/3 do ministério de Jesus tem a ver com a palavra de Deus. Ele ensina e prega o evangelho do reino. E a prioridade da igreja, amado irmão, é pregar o evangelho do reino, buscando a salvação dos eleitos, é ensinar a palavra de Deus, buscando, amados irmãos, a edificação espiritual e o crescimento dos crentes. E nós vamos, amados irmãos, aconselhar as pessoas, buscando que a palavra de Deus na prática traga cura e restauração para seus corações, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Se nós queremos, amados irmãos e irmãs, liderar como Jesus e fazer a obra de Deus corretamente, nós temos que nos mover. Nós não podemos ficar ensimesmados, nós não podemos ficar fechados em nós mesmos, mesmo na pandemia, onde temos que ficar dentro de casa. Nós temos que usar a internet, tal como os irmãos do Sínodo de São Paulo estão fazendo, para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra, para alcançar muitos corações, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, desde cedo a Igreja de Cristo Jesus aprendeu que ela precisa se mover para fazer a obra de Deus. Em Atos capítulo 6, irmãos, contextualizando, havia uma distribuição diária para as viúvas. E as viúvas dos judeus gregos foram preteridas em relação aos judeus que eram do próprio Israel. E elas reclamaram. Na distribuição da cesta básica, contextualizando, eu disse para você que faria assim. Então, foram reclamar com os apóstolos. E o Senhor permitiu que fosse criado um problema para que os discípulos entendessem quais eram verdadeiramente as suas prioridades. Então eles refletiram, entendendo que não poderiam abandonar a prioridade da igreja, que é a pregação e o ensino da palavra de Deus, para servir às mesas. E eles chamaram toda a igreja e disseram à igreja que ela deveria eleger 7 homens de bom testemunho, de bom
boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E eles cuidariam do trabalho das mesas. E aí os apóstolos dizem o seguinte lá em Atos 6: e nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. E a partir dali, pastores têm como sua prioridade a pregação do Evangelho de Jesus e a pregação da palavra de Deus em oração e quebrantamento na presença de Deus. A igreja atende às mesas, a igreja ajuda os necessitados, a igreja faz trabalhos sociais, a igreja, amados irmãos, faz muita coisa, mas a prioridade da igreja de Jesus é pregar o seu Evangelho e pregar a sua palavra. Portanto, se você quer aprender a liderar como Jesus, você precisa ter o compromisso de estudar as Escrituras, de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras e de não falar a sua própria palavra ou aquilo que você acha melhor. O poder está na palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se nós queremos liderar como Jesus e fazer a obra de Deus corretamente, nós temos que ensinar a palavra em nossas igrejas, pregar o Evangelho e ser um instrumento para o pastoreio e o aconselhamento, para a cura dos corações, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, para colher, irmãos, nós precisamos de semear. O Salmo 125, 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Se você não semeia nada, você não vai colher nada. Quem semeia vento, colhe tempestade. E se nós queremos imitar a Jesus na nossa liderança, nós temos que ser homens e mulheres dispostos a trabalhar e gastar a nossa vida e darmos-nos a nós mesmos na obra de Deus, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Eu gosto muito da frase do grande pregador Charles Spurgeon. Ele dizia, quando ia pregar: orei como se tudo dependesse de Deus. Preguei como se tudo dependesse de mim. Orei como se tudo dependesse de Deus. Preguei como se tudo dependesse de mim. Mova-se, meu irmão. Saia do marasmo. Saia do encastelamento pessoal. Pare de olhar somente para o seu próprio umbigo e levante-se para pregar o Evangelho. Levante-se para ensinar a palavra. Levante-se para ser uma bênção. Disponha-se na mão de Cristo Jesus. E assim você vai aprender a fazer a obra de Deus e a liderar como Cristo Jesus. Mas a pergunta do nosso texto continua: como fazer a obra de Deus? Em primeiro lugar, mova-se. Mas como fazer a obra de Deus, pastor? Em segundo lugar, compadeça-se. Como fazer a obra de Deus? Compadeça-se. Leiamos, amados irmãos, versículo de número 36. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Enquanto fazia a obra, amados irmãos e irmãs, Jesus olhou para as multidões. E o texto diz que ele compadeceu-se delas. A palavra usada no grego aqui, amados irmãos, traz a ideia de que se comoveram as suas entranhas. É como quando você sente aquilo que nós dizemos no Brasil, deu até um frio na barriga. Jesus viu o sofrimento das multidões e o seu estômago se apertou, como que desse volta. Ele sentiu na alma a dor daquelas pessoas às quais ele ministrava. O texto nos diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas. Aquelas pessoas estavam angustiadas, sofridas, entristecidas. Os religiosos judaicos não pregavam com fidelidade a palavra de Deus e a alma daquelas pessoas a alma delas estava secando. O texto diz que elas estavam aflitas e exaustas. A palavra exausta no grego significa literalmente que elas estavam atiradas em terra, no solo, não conseguiam se mover, porque eram ovelhas que não tinham pastor.
Ninguém as alimentava com a palavra de Deus. Então Jesus, irmãos, realiza o seu trabalho porque ele tem um coração compassivo. E porque ele é o maior dos compassivos, ele veio ao mundo e deu sua vida na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. O texto diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi porque nos amou que Cristo recebeu a ira do Deus eterno contra o pecado naquela cruz, para que eu não fosse jogado no inferno, para você que é escolhido de Deus, não recebesse a ira de Deus. Cristo deu a vida na cruz do Calvário por amor de você, porque se compadeceu de você. E se nós queremos aprender a liderar como Jesus, nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração compassivo, como tinha o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. É porque se compadeceu que pregou e abençoou e ensinou e curou as pessoas. É porque se compadeceu que morreu na cruz e salvou os seus eleitos e ressuscitou. E porque se compadece, virá em glória nos buscar e nós passaremos a eternidade em sua presença. Louvado seja o nosso Senhor. No Antigo Testamento, amado irmão, alguém que tem um coração compassivo, como Jesus tinha. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, imperador, amado irmão, do Império Medo-Persa, um dos maiores imperadores da história da humanidade. Ele reinava sobre 127 grandes províncias. O seu império pegava parte da Ásia e parte da Europa. Era um homem muito próspero, muito rico. Neemias era seu amigo de confiança. Ele provava o vinho antes do rei, porque se o vinho tivesse envenenado, ele morreria no lugar do rei. Então é alguém que dava a sua vida, virtualmente falando, pelo rei todos os dias. E o irmão de Neemias, Hanani, foi a Jerusalém. E Neemias perguntou a ele: meu irmão, como é que está o povo de Deus lá em Jerusalém? E Hanani diz assim: a coisa não está boa, Neemias. O povo está passando dificuldade, está em grande miséria, Jerusalém está destruída, as suas portas queimadas pelo fogo. E Neemias, ainda que fosse o judeu mais influente do Império Medo-Persa, diz a Bíblia que ele se senta no chão. Ele chora, ele jejua, ele sente a dor e a angústia do povo de Deus. E isso leva a fazer uma oração, amado irmão, que dura mais ou menos entre 4 a 6 meses o seu tempo de oração. E depois que ele ora, então, ele entende que Deus quer que ele vá a Jerusalém para edificar as muralhas de Jerusalém, o que o povo que tinha voltado do exílio não conseguira fazer em 92 anos. E Deus levanta Neemias para voltar ali, e em 52 dias, ele levanta aquele muro, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas tudo porque ele se compadeceu. Nós já vimos de grandes autores seculares que dizem o seguinte: a inveja move o mundo. Eu gostaria de dizer a você nessa noite, que a inveja pode mover o mundo, mas a compaixão move os verdadeiros cristãos. A compaixão move os verdadeiros cristãos. Se você entende, meu querido amigo e irmão, que os seus amigos que estão longe de Deus caminham a passos largos para o inferno, vivem uma vida de tristeza e angústia sem paz na alma, eles não têm o perdão de pecados, eles não têm a verdadeira alegria dos céus, eles não foram reconciliados com Deus pela graça mediante a fé, e a única maneira que eles podem receber de graça a salvação, se forem escolhidos do Senhor, é crendo no Evangelho, na graça e na salvação que há em Cristo Jesus. E o Senhor colocou você perto deles, para anunciar a eles que Cristo morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo. Se você se compadece deles, se você os ama verdadeiramente, você pregará o Evangelho de Jesus. Quem se compadece dos seus amigos, meu irmão, aprende a liderar como Jesus. Aprende a fazer a obra de Deus. Aprende a se colocar nas mãos de nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu fui pastor em Brasília 10 anos antes de estar aqui na cidade de São Paulo. E lá na igreja que eu pastoreava, tinha uma irmã que trabalhava em um dos ministérios. E ela tinha um coração compassivo imenso. E ela falava: pastor, eu tenho desejo de pregar para as pessoas do meu trabalho. E ela resolveu fazer o seguinte: havia pessoas ali de origem romanista, outros espíritas, e ela convidou-os para chegar 1 hora mais cedo ao trabalho naquele ministério, quem quisesse estudar a Bíblia.
2 vezes por semana. Então 2 vezes por semana as pessoas chegavam às 7 da manhã. E ela começou estudando o Evangelho de Marcos, amados irmãos. E ela disse, nós vamos estudar a Bíblia. E eles começaram estudando a Bíblia. E para a glória de Deus, quando lá estávamos, ela disse, pastor, já tem 2 anos que eu estou fazendo esse trabalho. E 2 pessoas já conheceram o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como seu Redentor, como mediador da sua vida. Meus irmãos, quando nós temos um coração compassivo, nós vamos parar de viver para nós mesmos. Nós vamos parar de querer fazer deste mundo nosso céu. E nós vamos nos mover para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Minha oração é que Deus te dê um coração quebrantado, amoroso e compassivo, tal como Jesus foi compassivo e deu a vida na cruz para te salvar. Como fazer a obra de Deus? Compadeça-se em nome de Jesus. Mas talvez você me pergunte nesta noite, reverendo, como fazer a obra de Deus? Em primeiro lugar, mova-se. Em segundo lugar, compadeça-se. Mas como fazer a obra de Deus? Em terceiro lugar, o texto diz, mobilize. Como fazer a obra de Deus? Mobilize. Assim diz a palavra do Senhor no versículo de número 37. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os discípulos estão engajados com Jesus naquele trabalho, irmãos. Pregar a palavra de Deus consome muito do nosso tempo. E é importante entender que eles estão ali firmes com Jesus. Ele prega a palavra, ele ensina, ele atende as pessoas em suas necessidades. Mas de repente, no meio daquele processo, Jesus chama a atenção e diz, ei, por favor, preste atenção aqui. Olhem comigo. E ele levanta os olhos deles. E ele diz assim, a seara, na verdade, é grande. O texto não diz isso, irmão, mas eu imagino aquela multidão para a qual Jesus estava pregando. A seara, na verdade, é grande. Ele mostra a necessidade para os discípulos e ele diz, os trabalhadores são poucos. Ele quer mobilizá-los, engajá-los na obra e levá-los a clamar a Deus para que haja mais trabalhadores. Mas Jesus os chama à reflexão. Jesus chama aqueles discípulos à avaliação, a fazer o trabalho e a avaliar qual tem sido o alcance do seu trabalho, quantas pessoas têm sido abençoadas e como o seu trabalho pode ser melhor. Jesus quer mobilizar esses homens para que a obra de Deus, amado irmão, se desenvolva de uma melhor maneira, para que mais pessoas se disponham a ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Por isso, então, ele mobiliza os discípulos, chamando-os à reflexão e à avaliação, quando diz, a seara, na verdade, é grande. Jesus é um grande pregador, conta ilustrações. Ele diz, os campos estão branquejando. Nós somos poucos trabalhadores. Precisamos de mais trabalhadores. Vamos orar por isso. Ele mobiliza os seus discípulos, ele os discipula, ele envolve os seus discípulos no trabalho. Um texto paralelo a esse está no Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas, o texto diz que Jesus ia de cidade em cidade, Lucas 8, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. E o texto diz, e os 12 iam com ele. Jesus estava treinando aqueles homens na prática. Jesus não os treina trancados dentro de uma sala. Jesus os treina, amados irmãos, na prática da obra de Deus a cada dia. E se nós queremos treinar líderes na igreja de Cristo Jesus, é claro que há o espaço da sala de classes para que eles aprendam a boa teologia da palavra de Deus. Mas nós não vamos ensiná-los somente dentro das 4 paredes da sala de classes. Nós temos que ensiná-los na vida. É pregando o evangelho algumas vezes na praça pública, é reunindo-nos para orar com eles, é levando esses irmãos a congregações, é chamando esses irmãos para algumas reuniões, é ensinando a palavra no contexto da vida, no dia a dia, na prática, para mobilizar discípulos para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, meus queridos irmãos, o Senhor mobilizou discípulos e ainda continua mobilizando até hoje. Quando Ele ressuscita e vai subir aos céus, qual é o mandato que Ele dá para nós? Se você olhar Mateus 28, 18 a 20, diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo o que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó, querido irmão, o Senhor nos manda fazer discípulos, ensinar a homens e mulheres a que sejam aprendizes de Jesus, que creiam nele como Filho de Deus, que vivam como seus discípulos e sejam uma bênção nas mãos de Cristo Jesus para a transformação deste mundo, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Paulo também, quando vai capacitar seu filho Timóteo na fé, ele diz em 2 Timóteo 2,2: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, ensina a homens fiéis e idôneos para que ensinem também a outros. Veja bem, Paulo diz: você ouviu da minha parte, com muitas testemunhas presentes, e agora eu ensinei para você, e você vai ensinar para homens fiéis e idôneos, e eles vão ensinar para outros. E assim, amados irmãos, o trabalho da Igreja de Cristo Jesus continua até hoje. Homens que formam homens, que formam homens, que formam homens, e formam homens e mulheres para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós temos que mobilizar pessoas para servir o Senhor, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, eu tive o privilégio de começar o meu ministério como pastor da IPB, servindo ao Senhor no Chile. E a igreja chilena, amados irmãos, convidou pastores brasileiros para estar ali, porque ela desejava viver um tempo de revitalização. E quando nós lá estávamos, o sínodo daquela igreja criou algumas comissões para o despertamento do trabalho. Nós trabalhamos junto com eles no seminário. Havia uma comissão de plantação de igrejas, nós brasileiros estávamos envolvidos nela também. Mas eles tinham uma comissão chamada Comissão de Despertamento de Vocações, e nós também estávamos nessas comissões. Nós sabemos que é Deus quem desperta os corações e desperta as vocações. O que essa comissão fazia, pastor? Essa comissão tinha reuniões de orações, para que Deus chamasse homens para o ministério da palavra, e mulheres para serem missionárias, para serem ensinadoras da Bíblia, e futuras esposas de pastor. E houve, amados irmãos, um ano ali no ano de 2003, que nós fizemos um congresso no Chile, clamando a Deus para que despertasse vocações. O nome daquele congresso era Vidas com Propósito. Havia ali mais de 200 jovens de todo o Chile naquele congresso. E para a glória e honra do Senhor, nós, alguns pastores que ali estávamos, pregamos a palavra, e em um determinado momento, amados irmãos, depois de uma mensagem, naquele congresso, Deus chamou 8 jovens para o sagrado ministério. Todos eles foram para o seminário, se formaram, foram ordenados pastores, 6 ainda permanecem no ministério. Mas que bênção, amado irmão, é quando a igreja entende que ela tem que dobrar os seus joelhos e pregar a palavra para o despertamento dos corações, para a mobilização, para a expansão da obra de Deus. Se você quer liderar como Jesus, você precisa orar a Deus para que coloque discípulos diante de você. Você precisa orar a Deus para que te mova a pregar a palavra de Deus. Você precisa orar a Deus por um despertamento, para que pessoas se levantem, para que nós ensinemos a próxima geração, que ensinará a próxima, que ensinará a outra, para que preguemos o Evangelho até que Cristo venha. Que Deus nos use, amados irmãos, para mobilizar pessoas. Que nós não trabalhemos em nossa igreja somente dentro das 4 paredes, mas que nós tenhamos um olhar para fora, porque como disse o Senhor Jesus, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Se você quer liderar como Jesus e quer fazer a obra de Deus, diga: Senhor, usa-me como mobilizador, como um discipulador de outros, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Amém. Mas, amados irmãos e irmãs, nós ainda nos perguntamos nesta noite: como fazer a obra de Deus? Você é um líder parecido com Jesus? Como fazer a obra de Deus? Em primeiro lugar, o texto nos diz: mova-se. Em segundo lugar, o texto disse: compadeça-se. Em terceiro lugar, o texto disse: mobilize. Mas como fazer a obra de Deus? Em último lugar, o nosso texto nos diz: ore. Como fazer a obra de Deus? Ore. Leia comigo, versículo de número 38. Assim diz a palavra do Senhor: rogai, pois, ao Senhor da seara,
que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oração, amado irmão, é fundamental se nós queremos aprender a liderar como Jesus. Jesus, ainda que fosse Deus, sendo homem, Deus encarnado, teve um profundo ministério de oração. Jesus orou, amado irmão, na hora do seu batismo, ele estava em oração, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba, e nós ouvimos o Pai dizer: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Jesus orou, amado irmão, no deserto, 40 dias e 40 noites para vencer a tentação. Jesus orou uma noite inteira antes de chamar os seus discípulos. Jesus, enquanto estava no auge do ministério, dava umas escapadelas para poder orar e estar em comunhão com o Pai. Antes de ir para a cruz, amado amigo e irmão, ele foi para o jardim do Getsemane e orou intensamente, onde transpirou grandes gotas de sangue. Na cruz, amado amigo, ele orou pelos seus algozes e orou ao seu Pai enquanto ali estava. E por isso, amados irmãos, os discípulos, quando veem Jesus Cristo orando, eles perguntam: Senhor, como orar? E ele então ensina a eles aquela oração maravilhosa que nós chamamos de oração dominical, oração do Senhor, oração do Pai Nosso. A vida de oração do Senhor Jesus é intensa. Então, quando ele chama os discípulos para orarem aqui, ele não está falando de algo etéreo. Eles costumam ver o Senhor Jesus sempre em oração. E é por isso que ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara. Se nós queremos aprender a liderar como Jesus, nós temos que orar pelas futuras gerações. Nós temos que pedir a Deus que abençoe a sua igreja. Nós temos que dobrar o nosso joelho, expressando a nossa dependência do Senhor e entendendo, amado irmão, que quando a igreja ora, ela glorifica a Deus, ela se humilha na presença de Deus e ela expressa a sua dependência de Deus. Ah, meu querido amigo e irmão, nós precisamos ser homens e mulheres de oração se nós queremos ver a igreja do Senhor Jesus avançando nesses dias, se nós queremos aprender a liderar como Cristo Jesus. Como está a sua vida de oração? Você investe em tempo precioso na presença do Senhor? Você tem uma comunhão viva e pessoal com o Senhor? Você ora, querido líder, pela salvação dos eleitos de Deus na igreja em que você ministra? Você ora por aqueles que você está discipulando? Você ora para que Deus converta os seus eleitos na cidade em que você pastoreia? Você ora para que Deus levante obreiros no ministério em que você prega a palavra de Deus, para que o trabalho do Senhor seja multiplicado para a glória e para a honra do nome de Jesus? Você ora por uma reforma, por reavivamento espiritual em nossas igrejas, para que o Senhor abra os céus e manifeste a sua graça e atraia os seus eleitos e converta pecadores e santifique a igreja e mude a história do nosso país para a glória e para a honra do nome de Jesus? Se nós queremos, amados amigos e irmãos, liderar como Jesus, a oração tem que ser uma realidade em nossa vida a cada instante. Algum tempo atrás, amados irmãos, eu lia um livro do Dr. James Houston, um livro sobre oração. James Houston foi professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e de lá saiu e foi para o Canadá e fundou o Regent College. Foi professor com ele lá um grande teólogo reformado chamado James Packer. E também foi professor ali naquele seminário que Houston dirigia, o reverendo Eugene Peterson, pastor presbiteriano. E James Houston conta que ele tinha grande dificuldade na sua vida de oração. Ele considerava a oração como um exercício. Então, ele diz que se sentia muito fracassado, porque ele não conseguia avançar na sua vida de oração. Até que, lendo Os Pais da Igreja, ele foi ler um livro de Clemente de Alexandria, um dos pastores lá dos tempos antigos da Igreja de Cristo Jesus. E Clemente de Alexandria, no seu livro, disse o seguinte: que orar é estar na presença de Deus. Orar é estar na companhia de Deus. E Houston disse que ao ler essa frase foi como um clique em sua mente. Ele disse: o quê? Orar é estar na companhia de Deus?
Orar é estar na presença de Deus. Ora, pois, amados irmãos, nós reformados sabemos que toda a nossa vida é vivida diante da face de Deus. Então nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Então nós podemos orar a cada instante. Você pode dirigir o seu carro para o trabalho e você vai enfrentar uma reunião difícil, e enquanto você vai dirigindo, você vai orando ao Senhor. Não feche o olho para causar um acidente. Ore de olhos abertos, mas vá orando e diga: Senhor, eu apresento essa situação diante de Ti. Houston aprendeu que orar era estar na companhia de Deus, era estar na presença de Jesus, e ele conta que a partir daí, ele entendeu a oração como um relacionamento, e um momento de amizade com o Senhor, e ele diz que a partir de então, vários momentos do seu dia, em situações distintas, se tornaram momentos de oração para ele, porque ele aprendeu que orar é estar na companhia de Deus. Você pode levantar de manhã, meu irmão, pisar fora da sua cama e dizer: Senhor, abençoa meu dia. Você está lá tomando o seu banho: Senhor, me lava dos meus pecados, como essa água está lavando o meu corpo. Senhor, você está escovando o seu dente: Senhor, tira a cárie do pecado da minha vida em nome de Jesus. Você senta para tomar o café da manhã na mesa e diz: Senhor, obrigado, porque eu vou comer esse pão, mas Jesus é o pão da vida, que saciou a fome da minha alma. E de repente, então, você vai no trânsito e alguém te dá uma fechada e você fala para ele: seu filisteu, que Deus tenha misericórdia de você, em nome de Jesus. Você não xinga palavrão, porque você está orando, está em comunhão com o Senhor. Que Deus nos dê a bênção, irmãos e irmãs, de termos momentos de oração e intimidade com o Senhor, no quarto secreto, mas que nós entendamos que nós podemos orar sem cessar. Eu quero citar a você aqui uma frase do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, na qual ele diz: quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Então, meu querido amigo e irmão, ore a Deus. Ore para que Deus salve os eleitos na igreja em que você pastoreia. Ore para que Deus abençoe a sua família. Ore para que Deus te dê a bênção de fazer discípulos para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ore pela transformação da sua cidade. Ore pela nossa IPB. Ore pela Igreja de Jesus do Brasil. Ore por missões. Ore, 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 ore. E você então vai aprender a ter comunhão com o Pai, vai ter comunhão com Jesus e com o Espírito Santo, e vai aprender a liderar como Jesus, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós estamos chegando aqui, irmãos e irmãs, no final da nossa mensagem nessa noite. Nós precisamos entender que nós só podemos liderar como Jesus. Sabem por quê? Porque ele, querido amigo e irmão, ele se moveu da glória e veio a este mundo para dar a sua vida na cruz para nos salvar. Ele se compadeceu de nós e pagou a nossa dívida que era eterna na cruz do Calvário. Ele mobilizou os seus discípulos para pregar o Evangelho no mundo inteiro e está nos mobilizando hoje nesta mensagem. Ele, querido amigo e irmão, orou enquanto esteve aqui na terra e hoje está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós que somos seus filhos. Se nós queremos liderar como Jesus, então nós temos que nos mover para pregar, para ensinar, para aconselhar, para pastorear com a palavra de Deus. Nós vamos ter compaixão das multidões e vamos querer abençoá-las com a palavra do Senhor. Nós vamos ser instrumento para preparar líderes para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas nós vamos ser homens e mulheres matriculados na escola da oração, que tem uma comunhão viva e pessoal com o Senhor, que são bênçãos na mão de Cristo Jesus. Como fazer a obra de Deus? Mova-se, compadeça-se, mobilize e ore. Que Deus faça de você um líder parecido com Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, porque Tu falas conosco na Tua palavra. Dá-nos a bênção de sermos líderes parecidos com Jesus. Abençoa os sínodos de São Paulo e cada um que ouviu essa mensagem nessa noite. Que nós colhamos frutos para a glória do Teu nome. Que nós nos movamos, nos compadeçamos, mobilizemos e oremos. Assim clamamos, em nome de Jesus. Amém.